Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouco hoje sobre o governo de Deodoro da Fonseca. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares e governaram entre 1889 a 1894. Por isto, esse período ele é conhecido como República da Espada. O primeiro presidente militar do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, e ele é lembrado pela reforma financeira e pela aprovação da Constituição da República. Com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, autorizou 4 bancos a emitirem dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Esta reforma financeira não teve o sucesso esperado. Muitos usaram o dinheiro emprestado pelo governo para fundar empresas fantasmas, que só existiam no papel. Em seguida, mandavam imprimir ações dessas falsas empresas e vendiam-nas na bolsa de valores. Passando de mão em mão, as ações subiam de preço e enriqueciam os que praticavam a especulação. No entanto, quando os acionistas percebiam que tinham investido em empresas fantasmas, corriam para vender as suas ações e aí descobriam que o que tinham nas mãos era um maço de papel, sem nenhum valor. Resultado: o preço das ações despencaram, os pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores e muitas firmas antigas faliram. O aumento do dinheiro em circulação, sem um crescimento proporcional da produção de mercadorias, provocou também uma alta generalizada dos preços. A primeira Constituição republicana foi aprovada por uma Assembleia Constituinte em 24 de fevereiro de 1891. E as suas principais características foram o federalismo, princípio segundo o qual os estados, antigas províncias, passaram a ter grande autonomia. Cada estado podia contrair empréstimos no exterior, ter forças militares próprias, criar e cobrar impostos, eleger o governador e fazer leis. O Brasil passava a ser uma república federativa, presidencialista, baseado em 3 poderes: executivo, liderado pelo presidente da República, por um período de 4 anos, legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e judiciário, exercido por juízes nomeados pelo Presidente da República. Tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. A Igreja Católica, ela foi separada do Estado, e os brasileiros passaram a ter liberdade de culto. Além disso, criou-se o registro civil para nascimento, casamento e óbito. Voto universal masculino, ou seja, só os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados, tinham direito ao voto. Já os soldados e religiosos do clero regular, como monges, frades, mesmo brasileiros e maiores de 21 anos, não podiam votar. No Brasil,
A primeira eleição para presidente foi indireta. Deodoro da Fonseca foi eleito com uma vantagem de apenas 32 votos sobre o adversário. Já o vice-presidente eleito, Floriano Peixoto, era da chapa da oposição e venceu o seu adversário por uma diferença de 96 votos. Eleito, Deodoro da Fonseca formou um ministério com pessoas de diferentes tendências republicanas. O Ministério da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant. O Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva. O Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. No poder, Deodoro teve de enfrentar dificuldades. Tinha um vice da oposição e muitos parlamentares o responsabilizavam pelo encilhamento. Esses parlamentares aprovavam um projeto que limitava o seu poder como presidente da República. Deodoro reagiu de modo autoritário, mandando fechar o Congresso, em novembro de 1891. Diante disso, os militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. Esse episódio é conhecido como a primeira revolta da Armada. Pressionado, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência. Foi ocupada por seu vice. Floriano Peixoto reabriu o Congresso, formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas e, durante sua gestão, reduziu os aluguéis e tabelou o preço de alguns alimentos, como a carne, o feijão, pão e batata. E com todas essas medidas, Floriano Peixoto conquistou grande popularidade. Mas seus adversários, entre os quais estavam vários generais do exército, iniciaram uma campanha exigindo sua renúncia. Floriano Peixoto reagiu aposentando os generais. Os militares da Marinha, por sua vez, também se levantaram contra o governo e dessa vez chegaram a bombardear o Rio de Janeiro com tiros de canhão para exigir a renúncia do presidente. O episódio ficou conhecido como Segunda Revolta Armada, 1893. Floriano Peixoto, porém, conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio dos soldados do exército, venceu a revolta liderada pela Marinha. Para defender o presidente Floriano, conhecido como Marechal de Ferro, formaram-se batalhões populares. Era o florianismo contagiando o povo. Enquanto isso, no Rio de Grande do Sul, explodia uma guerra civil motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo positivista Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Os seguidores de Júlio de Castilho tinham o apelido de pica-paus e recebiam o apoio de Floriano Peixoto. Já seus adversários tinham o apelido de maragatos e eram apoiados pelos oficiais da Marinha, adversários de Floriano. Essa guerra civil atingiu também os estados de Santa Catarina e Paraná. Causou a morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895.
com a vitória dos pica-paus. Com esta vitória, o castilismo consolidou-se como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Quando Floriano Peixoto deixou a presidência, seus opositores tinham sido vencidos e um modelo autoritário e excludente de república se impunha ao país. Floriano, ele enfrentou com vigor as revoltas que ameaçavam a estabilidade do regime. E com a revolta federalista no sul e a revolta da Armada, mas esteve longe de realizar o ideal positivista de uma república anti-oligárquica e modernizadora, frustrando aqueles que tinham essa expectativa. Por trás do seu poder estava o apoio político da oligarquia paulista, ciente de que a sobrevivência do novo regime era garantia do seu poder na política nacional. E no final do seu governo, Floriano passou o poder sem maiores sustos para Prudente de Moraes, líder republicano paulista e expressão dos valores oligárquicos. A República da Espada se transformava no condomínio de fazendeiros.